Beleza? Professor de História, Diego Novaes, e na aula de hoje nós vamos falar sobre o Ocidente Clássico. Vamos falar um pouquinho da cultura greco-romana, né? Vamos entender o porquê do nome Antiguidade Clássica também, né? Então, para nós entendermos esse conteúdo e fecharmos essa parte, né? Essa aula número 4 sobre a civilização grega, né? Vem comigo. E antes de nós começarmos então nosso conteúdo, vamos falar um pouquinho das habilidades e competências, né, da famosa BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Objeto de conhecimento é aquilo que nós vamos estar estudando na aula de hoje, que é o Ocidente Clássico, aspectos da cultura na Grécia e em Roma, mais especificamente a Grécia, né? Habilidades, nós vamos discutir o conceito de antiguidade clássica, seu alcance e limite na tradição ocidental, assim como os impactos sobre outras sociedades e culturas. Tá certo? Então essa é a estrutura do nosso conteúdo de hoje. Então, aí bora para a aula. Então, pessoal, começando a nossa aula de hoje, nós vamos estar falando aí sobre cultura clássica, tá? Nesse questão que nós vamos falando de cultura clássica, vamos englobar a cultura grega e cultura romana, tá? Que faz parte da chamada Antiguidade Clássica. O que compreende esse período de Antiguidade Clássica? Então, esse termo ele refere-se a um longo período aí da história da Europa, que vai do século 8 a.C., tá? Com o surgimento da poesia grega de Homero, a queda do Império Romano do Ocidente, no século 5 depois de Cristo, né? Mais precisamente aí no ano de 476 depois de Cristo. Então, esse termo também, cultura clássica, entre o século 5 e 4 a.C., a civilização grega ela vai desenvolver conhecimentos em diversas áreas, como na matemática, na física, geografia, arquitetura, literatura. Também criou o teatro, que nós vamos falar um pouquinho do teatro mais adiante, a filosofia e importantes obras de história. Já os romanos, tá, eles se destacam pela criação de um eficiente sistema de leis, pela organização militar, pela arquitetura e pela engenharia, tá? E também nós vamos ter a incorporação da cultura grega à cultura romana, ou seja, os romanos, quando dominam os territórios da antiga Grécia, vão incorporar vários elementos da cultura grega à sua cultura, tá? Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, os deuses da mitologia grega vão passar para a mitologia, né? Os romanos vão adotar os deuses gregos como seus deuses também, só mudando os nomes, tá certo? Então, vários elementos da cultura grega vão ser incorporados à cultura romana durante a dominação romana sobre o território da antiga Grécia. Então, pessoal, vocês sabiam que vários elementos da cultura clássica elas estão presentes na nossa atualidade? Inclusive a cultura clássica ela é a base, né, da cultura ocidental e vários elementos, né, da cultura clássica ela permanece nos dias atuais. Se nós formos olhar aqui, por exemplo, na questão da arte, o padrão de beleza da cultura clássica, a valorização do humanismo, do antropocentrismo, são elementos da cultura clássica que permanecem nos dias atuais e que passaram também pelo movimento renascentista. Olha aqui um exemplo da influência da arquitetura grega nos dias atuais. Esse aqui é um museu, tá? Um museu imperial que fica localizado na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, construído sob influência da arquitetura grega. As ideias de simetria, proporção e harmonia das obras de arte, né, da arquitetura, escultura e pintura vão influenciar também o movimento renascentista lá do século XV e que pode ser visto aí também nos dias atuais, como nós podemos observar nessas duas obras aqui que nós temos, né, nessas imagens. Outro ponto também da influência da cultura clássica nos dias atuais é na política. Como assim na política? Como nós vimos nas aulas anteriores, né, o surgimento da democracia, por exemplo, onde a democracia ela trouxe a questão da participação popular, na questão política, né, o debate de ideias entre os cidadãos, sobre como melhorar a vida nas cidades. Isso é uma herança que nós temos aí da cultura clássica nos dias atuais. A democracia e a república, tá? A república ela surge na civilização romana, fazem parte do cotidiano de muitos países, inclusive aí, né, o Brasil. Né? Nós temos um regime republicano de governo,
né, com o sistema democrático. Então nós temos aí uma clara demonstração dessa interação da cultura clássica através da democracia e da república. Nos esportes, nós temos a criação dos Jogos Olímpicos pelos gregos, tá? As corridas, os saltos, lutas e disputas com cavalos. Então, o nome Jogos Olímpicos é porque esses jogos disputados entre os gregos eram um momento de união entre os gregos, tá certo? Esse momento de união através dos jogos mostrava que a questão da cooperação e da paz entre os gregos, tá? E recebe esse nome olímpico, tá? Jogos Olímpicos, porque esses jogos eram disputados aos pés do Monte Olimpo, que segundo a mitologia grega seria a morada dos deuses. Então, por muito tempo, os jogos eles foram interrompidos, até por questões religiosas dominantes da Igreja Católica da época, né? E os Jogos Olímpicos da Era Moderna tiveram início, né, em 1896 e atualmente, né, contam com 42 modalidades diferentes e vários jogos que eram disputados desde a antiguidade, como as corridas, os saltos e as lutas, as disputas com cavalos, permanecem entre os jogos disputados na atualidade. Outra herança também dos gregos é a mitologia. Essa ligação com as crenças religiosas de gregos e romanos, elas também estão presentes no cotidiano até hoje. Vamos lembrar do filme do Percy Jackson, por exemplo, que nós já assistimos aí na televisão, cinema, mostrando essa relação entre mitologia e o cotidiano, né, nos dias atuais. Outra contribuição dos gregos para a atualidade é o alfabeto grego. Tá? Esse alfabeto grego ele é uma adaptação do alfabeto fenício. Tá? O alfabeto que foi criado pelos fenícios era um alfabeto fonético, ou seja, ele é emitido através do som das palavras. Vamos lembrar que o sistema de escrita, né, criado por mesopotâmicos e egípcios, ele era um tipo de sistema em que cada palavra, cada símbolo, na verdade, era representado por uma ideia, uma figura e um som. Então, o sistema de escrita da Mesopotâmia e do Egito eram sistemas muito complexos e que dificultavam a comunicação. Tanto é que poucas pessoas dominavam, né, esse sistema de escrita na Mesopotâmia e no Egito, que eram os escribas. Quando os fenícios elaboraram o alfabeto fonético e com a escrita mais fácil, os gregos também adaptaram, tá? Então o alfabeto grego ele vai ser composto por 24 letras que podem representar vogais e consoantes. Ele é usado apenas no idioma grego, mas como foi, né, o alfabeto grego, ele foi a base da maior parte dos alfabetos existentes no Ocidente, é comum o mesmo ser utilizado, né, até nossos dias. Aqui, como nós podemos observar aqui nesse quadrinho que eu coloquei aqui para vocês, como é o alfabeto grego e a semelhança que ele tem com o alfabeto, por exemplo, o nosso alfabeto, né, nos dias atuais. Então, na literatura grega, a escrita criada pelos gregos, ela vai ser fundamental para o desenvolvimento da literatura, pois vai possibilitar que poetas, narradores, historiadores, dramaturgos e filósofos escrevessem suas obras. Um dos principais nomes aí, né, da literatura grega, nós vamos ter o Homero, famoso, né, por ser o autor de poemas como a Ilíada, que conta a Guerra de Troia, e a Odisseia. Hesíodo, autor de poemas como a Teogônia e os Trabalhos e os Dias. Safo, que é autora, né, de poemas como Uma Garota e Hino a Afrodite. Então nós temos esses principais autores aí da literatura grega representando, né, e muitas dessas obras elas são presentes, são lidas, representadas e também nos dias atuais.
Então, pessoal, e o teatro que nós conhecemos hoje, né? Eu acho que muitos de vocês já frequentaram, já assistiram alguma peça de teatro. Então, o teatro grego, que deu base, né, para os teatros, né, as peças teatrais que nós conhecemos na atualidade, ele teve início na Grécia por volta do ano 550 a.C. E surgiu, né, a partir das celebrações realizadas, sobretudo para o deus Dionísio. Tá? Essa divindade da mitologia grega, ela era relacionada às festas, à fertilidade e o vinho. E nessas celebrações para Dionísio, que duravam cerca de uma semana, as pessoas elas bebiam, cantavam e dançavam. E com o passar do tempo, as festividades foram evoluindo em termos de organização e também de elaboração, até chegar ao que nós conhecemos hoje, tá? Como teatro, como enredo, atores, plateia, encenações. Então, o teatro, as peças teatrais na Grécia Antiga eram representadas em essas áreas abertas, né, ao ar livre. E o acesso ao teatro ele era totalmente gratuito, tá? Gratuito, na verdade, né? E as principais peças teatrais eram relacionadas ao humor, tá? E o drama, tá? Como, por exemplo, algumas peças, né? Algumas encenações que nós conhecemos na atualidade, como a comédia da vida privada, ele é baseado justamente em situações cotidianas que são engraçadas. Tá? E o drama procurava narrar fatos de heróis, tá? Enfim, tá? Essas duas máscaras do teatro, símbolo do teatro que nós conhecemos, começou também na Grécia Antiga. Por quê? Os atores, tá? Só podiam os homens, mulheres não podiam encenar, e os papéis femininos também eram feitos por homens. Tá? Eles utilizavam máscaras, e essas máscaras eram representações de drama ou de comédia, tá? E nós temos essas máscaras aqui. Então, do teatro grego, né, quais os atores de texto que conhecemos? Nós temos aí o Esquilo, que viveu entre 525 e 456 a.C. aproximadamente. O seu principal texto foi Prometeu Acorrentado. E o tema que trabalhava esse texto contava fatos sobre os deuses e os mitos. Nós vamos ter Sófocles, tá? Que viveu entre 496 e 406 e escreveu a obra Édipo Rei, que falava de grandes figuras reais. Nós vamos ter Eurípedes, que viveu de 484 e 406, que é o autor da obra As Troianas, que falava sobre os renegados e vencidos. E nós vamos ter Aristófanes, que não se sabe ao certo, mas acredita-se que ele viveu entre 445 e 386 a.C. e escreveu obras como a Lisistrata, As Vespas, As Nuvens e a Assembleia de Mulheres. Era um dramaturgo considerado o maior representante da comédia clássica. Beleza? Então, falando sobre um pouquinho da mitologia grega, a mitologia grega ela fascina as pessoas até hoje. Tá? Entre elas, né, um ponto mais importante é a questão da humanização dos deuses. Tá? Por quê? Olha só, vamos lembrar para quem já viu aí séries e filmes que retratam, né, a Grécia Antiga. Para quem já viu filme ou série do Hércules, Xena, a Princesa Guerreira, Troia e vários outros filmes e séries que retratam o cotidiano dos gregos, vão perceber o quê? Que os gregos tinham a aparência humana. E também os deuses gregos estavam sujeitos aos mesmos sentimentos que os humanos: amor, inveja, paixão, ódio. Então, os deuses gregos tinham, além dessa semelhança física humana, né, essa humanização dos deuses, eles também estavam sujeitos aos mesmos sentimentos que nós seres humanos. Né? E havia também uma relação entre os deuses e os humanos, da qual nasciam os chamados semideuses. Tá? Porque o que diferencia os deuses dos seres humanos é a imortalidade, a questão da imortalidade. Já os semideuses, eles nasciam com a força dos deuses, porém eram mortais como seres humanos. Tá? E também, né, vale lembrar que os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses e cada deus representava, né, uma ação, uma parte, né, da natureza.
tá certo? Aqui nós temos aí uma imagem com alguns exemplos dos deuses gregos, como Zeus, Poseidon, Atena, Ares, Artemis, Hermes, Hera, Demeter, Hefesto, Apolo, Dionísio, Afrodite e vários outros deuses que compunham, né, esse cartel de deuses que eram adorados aí, venerados pelos gregos. Então, e por volta dos séculos, entre os séculos 4 e 5, nós vamos ter o surgimento aí também da filosofia. A filosofia, ela surge da passagem do mito, tá, para a razão, logos. Então, nessa passagem do mito, da religião, do pensamento religioso para o conhecimento, nós vamos ter o surgimento da filosofia. Então, a filosofia em grego significa amor pela sabedoria ou amizade, né, pelo saber. Então, e os filósofos estudavam o mundo por meio da lógica e da razão. A principal questão era buscar respostas para tudo aquilo que acontecia ao nosso redor. Até o momento, os gregos tinham o quê? As respostas da intervenção dos deuses no seu dia a dia. Então, nós vamos ter essa passagem, essa saída do mito para o logos, que é o conhecimento. Então, e Atenas, ela passa a ser o principal centro de desenvolvimento da filosofia na Grécia. E os principais filósofos foram Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, por exemplo, foi o primeiro grande filósofo grego. Ele privilegiava aí a investigação e acreditava que o ser humano ele deveria estar sempre em busca daquilo que desconhecia. Tinha o hábito de debater e dialogar com as pessoas pelas ruas de Atenas. Já ouviram aquela frase? Só sei que nada sei. Tá certo? Então era justamente isso, essa investigação de buscar, né, o conhecimento constantemente. Platão, né, que foi aluno de Sócrates e vai ser responsável por grande parte do registro das ideias do seu mestre. Ele vai escrever aí grande parte de seus pensamentos em conversas chamadas os diálogos, e sua principal obra é a República, na qual discute o conceito de justiça, a forma, né, do governo das cidades e como deveria ser a sociedade ideal, tá certo? Platão também ele traz a questão, o chamado mundo das ideias, tá? Esse mundo das ideias separando o mundo material e o mundo imaterial, tá certo? Aristóteles também, né, que foi um aluno de Platão, mas não concordava totalmente com as ideias do seu mestre, tá certo? Ele era mais funcional e ele acreditava que para se obter autocontrole teríamos que buscar a razão. Essa razão seria através da experimentação. Você precisa experimentar, passar por um processo. Já Platão defendia a ideia mais do pensamento lógico, da razão. Já Aristóteles vinha com a ideia da experimentação. Tá certo? Então, pessoal, e o latim, né? O latim ele surge na região do Lácio por volta do século 8 a.C., na região itálica. Vamos lembrar que a Península Itálica ela vai ser formada por três principais povos, que são os latinos, os etruscos e os gregos. Então, nós temos uma certa herança grega aí também dentro do latim. Então, nós vamos ter o exercício, né, do domínio cultural pelos romanos em relação aos povos dominados por eles. E a língua latina ela é conhecida por ser concisa. Como assim? Dizer as coisas do modo breve e claro. E a partir do latim, nós vamos ter a origem das línguas neolatinas. Tá? Como assim? Então, as línguas que nós falamos hoje elas são línguas neolatinas. Tá? Nós vamos ter aqui o itálico, como você pode observar nesse gráfico, o latim. E a partir do latim, né, e depois nós vamos ter a invasão dos povos germânicos aos antigos territórios do Império Romano e a formação dos reinos germânicos. Então nós vamos ter essa constante mistura cultural. E a partir dessa mistura, dessa interação cultural, nós vamos ter o surgimento dessas línguas neolatinas, como o português, que falamos hoje. Mas aí vocês percebam o quê? Que o português daquela época e o português de Portugal sofreu transformações em relação ao português falado aqui do Brasil, justamente devido que as interações culturais, por exemplo, aqui no Brasil, dos povos indígenas
e também dos povos negros trazidos da África. Outra língua neolatina, o espanhol, o italiano e o francês. Se vocês forem perceber, essas línguas, o francês, o italiano, o espanhol e o português, eles têm várias semelhanças na pronúncia, né, na pronúncia e no significado de várias palavras. Quando os romanos chegaram na Península Ibérica, muitos povos se curvaram ao poderoso império. Cada povo uma língua, quase tudo se perdeu. Na mistura das culturas, o latim prevaleceu. Quando o império caiu e os bárbaros vieram, o latim já era forte e a todos romanizou. Depois chegaram os mouros com sua poderosa cultura, novas palavras e conhecimentos, mas a língua pouco mudou. Lutando contra os árabes, Portugal se definiu. Na batalha de São Mamede, o primeiro rei surgiu. O latim que se falava não era o que se escrevia. O primeiro era para todos, outro só para quem entendia. Até que o rei Dom Diniz, que amava a poesia, resolveu escrever na língua que antes não se escrevia. E escreveu a Baldon lindas trovas nessa língua, e então a Gram Sazon, sem temer a Gram Perfia. Essa língua que não era o latim que se escrevia, era o galego português que gerou a nossa língua. E muitas palavras hoje em dia não se dizem como se dizia. Coração era coração e varão era barão, e outras que hoje consideram como um português ruim, como homem em vez de homem. Era assim que se escrevia. Então, pessoal, uma das maiores contribuições dos romanos, né, para os povos ocidentais está no campo aí do direito, tá? Que ocupa aí uma posição central no conjunto do saber romano. Então, nessa questão, ainda hoje, vários juristas, né, utilizam o direito romano como fonte de inspiração, tá? E essas legislações foram criadas pelos romanos para regulamentar o quê? O comportamento e as relações sociais nos vastos domínios de Roma. Desde a criação das leis das 12 tábuas, lá no século V a.C., o primeiro código romano escrito, a legislação romana, ela vai transformar, né, segundo a nossa visão, de um conjunto de normas de conduta rígidas e severas em conceitos jurídicos mais brandos. Então nós vamos ter aí o chamado direito romano, tá? Então esse direito romano tornou-se tão abrangente que boa parte das relações sociais era regida por normas jurídicas. Inclusive, nós vamos ter no século V a criação do Corpus Juris Civilis Justinianis. Tá? O imperador Justiniano, lá no Império Romano do Oriente, ele cria um código de leis. Tá? Esse código de leis previa o direito individual e direito coletivo, tá, das pessoas. E esse Corpus Juris Civilis, né, corpo do direito civil, ele é a inspiração também
né, para vários juristas e pessoas que cursam o curso de direito, tá? A pessoa que vai estudar direito e não lê o Corpus Juris Civilis, ele não fez direito, tá? Por quê? O Corpus Juris Civilis, que foi elaborado lá no século V, ele é a base para as leis de muitos países na atualidade, inclusive o Brasil também. Várias das nossas leis são inspiradas no Corpus Juris Civilis Justinianis, lá do século V, tá? Que foram criados lá durante o governo, né, de Justiniano, do Império Romano do Oriente, tá certo? Então, pessoal, nós estamos chegando aí ao fim de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que, inclusive, que é o mais importante, vocês tenham entendido o conteúdo aí passado nessa videoaula, tá certo? Então, deixa o seu like aí, deixa o seu joinha na nossa videoaula, ajude a promover o nosso canal, nossas videoaulas, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido. Até a próxima!